Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Pronto. Olá Amanda, Dina Messia, Tiago. Como vão pessoal? Boa noite. Rose. Diego, meu xará. Doutor Stefano, quanto tempo, meu amigo? Como é que vai? Jefferson Sumaia, poxa, bacana, entrando um monte de gente, né? Pessoal, convida a galera, convida todo mundo. Olha, hoje a gente vai fazer a revisão da aula 1 da Semana do Psicólogo Referência. Então, assim, a gente vai passar aqui, vai mostrar qual é a ideia, né? O que é se tornar uma referência? Por que que esse é o momento? Por que que esse é o melhor momento para crescer profissionalmente? Então a gente vai estar tocando em tudo isso. Então, assim, convida os profissionais. A gente não precisa, não pode querer crescer só. A gente precisa crescer enquanto psicologia. Então, vamos chamar todo mundo. Eu vou compartilhar agora com o pessoal. Deixa eu ver aqui algumas pessoas para mim poder compartilhar. Eu compartilho com as 30 pessoas, né? Eu chamo um bocado de gente que eu sei que podem gostar, podem se interessar pela temática. Então eu chamo aqui a maior quantidade de pessoas que eu posso. Ok, enviei para um monte de gente. Boa noite, Mônica. Boa noite, Solange. Pessoal, chama todo mundo. Olha, a gente vai falar de coisas muito bacanas e a gente vai fazer uma entrevista hoje com a psicóloga Rafaela Jimenez. Todo mundo me escuta bem, pessoal? O áudio tá bom? Me dá um feedback aqui. Me digam se conseguem me ouvir bem. O grande empresário Francisco Gonçalves Filho, aqui presente também. Tudo bem, Rafaela? Como é que vai? Bom, me digam aí só se o áudio tá bom, todo mundo consegue me ouvir para poder a gente começar a falar. Boa noite, Larissa. Maria Lucimar. Tô preocupado. Ah, tá bom. O pessoal tava sem falar, eu tava preocupado, tava achando que ninguém tava me ouvindo. Pessoal, como sempre, deixa eu me apresentar. Eu sempre gosto de me apresentar. Sempre tem pessoas que ainda não me conhecem, que nunca me viram. Quem é esse cara aí? Quem é esse louco falando aí? Então eu vou me apresentar para vocês. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves. Eu fui professor universitário durante muito tempo na minha vida e vi muita coisa nas faculdades. Tenho muita história para contar nas faculdades. E eu tenho uma missão. Eu criei uma filosofia e criei uma missão, que é oferecer dignidade ao trabalho do psicólogo. Então, eu criei essa filosofia e venho nessa missão desde 2015, desde o dia 1º, oficialmente, desde o dia 1º de julho de 2015, que eu venho com essa missão. De louco não tem nada. Obrigado, Benéria. Professora Benéria aqui presente. Que bacana contar com sua presença. Fico muito feliz. Então, pessoal, eu tenho essa missão de realmente oferecer dignidade ao trabalho do psicólogo, porque eu escutei muitas vezes que não seria possível. Eu mesmo escutei isso. Meu pai está aqui presente, que não me deixa mentir. Quando eu passei no vestibular, fui todo contente de contar para ele que eu tinha passado no vestibular. Tinha uma colega do lado dele e a pessoa perguntou assim: você passou para quê? Medicina? E eu disse: não, psicologia. Ela estava toda animada porque eu disse que tinha passado no vestibular. Ela deu uma desanimada, aí disse: é um curso lindo, mas você vai morrer de fome. E desde então eu decidi provar que é possível viver de maneira digna da psicologia. A gente pode viver dignamente da psicologia. E não foi algo que eu fiz somente para mim. Foi algo que eu venho fazendo com muitos psicólogos. Já são mais de 300 profissionais que vivem de maneira digna da psicologia. Alguns em maior grau, outros em menor grau, mas todo mundo vivendo dignamente da psicologia. E ontem nós lançamos a aula 1, a primeira aula da jornada do psicólogo referência. Quem aqui viu? Bota aí um eu, se você tiver visto, e o que achou. Me dá um feedback, pessoal. A gente está assim ansioso, né, para saber exatamente o que foi que vocês acharam, como é que vocês viram
a semana a jornada do psicólogo referência, né? Então o Bruno viu, Yara, e gostaram? Foi legal? Tá? Eu sou psicólogo carente, eu preciso desse feedback, eu preciso que vocês me deem esse feedback. Eu vi, adorei, muito top. Mas se não gostar, pode falar também. Se achou que não foi legal, você pode estar me dizendo, tá, pessoal? E a gente vem estudando, a gente vem se dedicando, a gente vem produzindo, a gente vem se reinventando, até atual, tô atuando agora, para poder realmente fazer aí uma diferença bacana, justamente para poder mostrar outras práticas, outras condutas, né? Condutas essas que os nossos alunos do QRT já usam. E a gente tem a tendência de mostrar o conceito, mostrar um pouquinho o que a gente oferece. A gente tem a nossa série Eu Preciso de Terapia, Eu Não Preciso de Terapia, que é justamente referente aos pacientes resistentes, o quanto que eles resistem a fazer o processo terapêutico, então uma infinidade de formas de resistência. Já é o segundo episódio. No primeiro episódio a gente tinha um caso de resistência moral. Nesse segundo eu vou falar já qual é o caso, qual é a situação da Ualesca. Né? A Ualesca, a nossa personagem principal, super bacana a interpretação da atriz, né, de Patrícia, muito, muito legal, né? Que não é atriz profissional, vale salientar, tá bom? Ela não é uma atriz de verdade, mas assim, é mesmo que ser. E a gente consegue mostrar ali um pouquinho do processo de resistência, né? É sempre bom ver simulações, o pessoal aqui escrevendo, coisa boa. Muito bom, eu vi, top, legal, pessoal. Pode, claro, Robinha, por favor, fique aqui. Então, pessoal, a gente começou a trabalhar, a gente começou a mostrar um pouquinho qual é a nossa proposta, a simulação, e a gente tem uma revisão para poder ajudar realmente, né? Para poder ajudar realmente no que vem, como ajudar vocês a se tornar uma referência e lidar com casos desafiadores, tá bom? E eu vou começar a revisão agora, fique à vontade para fazer perguntas, tá? Eu tenho um tempo aqui, daqui a pouco eu tenho que fazer entrevista com a Rafaela, mas eu vou estar vou estar tentando responder a maior quantidade de perguntas possíveis. E a primeira de todas elas, tá? A gente teve vários comentários, várias pessoas pedindo para a gente poder responder algumas perguntas, a gente selecionou aqui as principais e vamos estar aqui tirando as dúvidas de vocês. Bruno deixou o professor desconcertado. E tinha como não ficar? Né? Eu fiz uma pergunta num grupo hoje, quem ficaria desconcertado? Era só eu. Então, pega a gente de surpresa. E a gente tem situações em consultório que a gente é pego de surpresa mesmo. Isso é natural, normal. De vez em quando, a gente para e pensa assim, meu Deus, e agora? O que é que a gente vai fazer? Quem aqui já passou por isso? Quem já pensou isso? Fui pego de surpresa aqui e não tenho a menor ideia do que fazer. Eu botei uma enquete hoje dos meus stories perguntando isso. A maioria das pessoas não tinha a menor ideia do que fazer. Se um paciente me abraçasse sem o meu consentimento, que foi o caso. Né? Eu recebi um abraço praticamente sem o consentimento ali e eu fiquei bem desconcertado na filmagem. Ok? Então é isso que a gente vai mostrar. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Atualmente é o melhor momento para você crescer profissionalmente na psicologia. Não existe na história da psicologia um momento melhor do que o atual. É o momento que as pessoas estão tendo mais consciência da importância e da relevância de se fazer terapia. Então, eu vou falar um pouquinho até do desenvolvimento da minha própria clínica, tá? A gente tinha um crescimento, ele vinha uma faixa de 15% a 20% anual de crescimento. Pandemia, queda, em seguida quase um paredão de subida. Então, assim, teve uma subida quase vertical pela quantidade de pacientes que começou a procurar psicoterapia. Então, por quê? Porque a pandemia ela gerou um grau de consciência maior da importância de cuidar da saúde mental. E essa herança ficou. Apesar da gente estar falando menos em pandemia, o vírus está aí, mas a gente está falando menos em pandemia, essa herança ela simplesmente ficou. E hoje, na atualidade, as pessoas têm mais consciência da importância e relevância de cuidar da saúde mental. Tá bom? Leide Fernanda, fala sobre o abraço, doutor Diego. Gostaria de saber sua opinião. Você vai saber amanhã. Pessoal, amanhã, às 8 horas da manhã, a gente tá liberando o segundo episódio, certo? Da minissérie, do curso e da minissérie. Amanhã vocês vão saber. Então amanhã vocês vão ter uma ideia do que é que foi feito, tá? A partir daí.
Então vamos lá, Stefano. Pessoal, estão sendo tratados pelos assistentes do evento? Pessoal, estão sendo bem tratados pelos assistentes do evento? Eles devem ter entrado em contato com você, com cada um, para ajudar no que vocês precisam durante o evento. Olha só, pessoal, pela primeira vez a gente está tendo um assistente individual para cada um de vocês. Cada pessoa que participou, cada pessoa que está no grupo do WhatsApp, está tendo um assistente individualizado. Ele está falando individualmente com você, pegando as suas dúvidas sobre o evento e trazendo diretamente para mim. Ok? E eu estou respondendo. Então, algumas pessoas aqui devem ter respondido, devem ter ouvido meu áudio, devem ter recebido um vídeo meu, justamente porque nós estamos respondendo a cada um de vocês. Eles filtram, trazem as informações e a gente vai respondendo para vocês. Então, o melhor momento para você crescer é esse atual. E, curiosamente, na contramão da oportunidade que o mundo está oferecendo a vocês, né, que essa consciência está oferecendo, os psicólogos eles são extremamente desmotivados. Cada vez que eu pego egressos, pessoal saindo da faculdade, eu não acredito que é possível, não acredito que eu posso crescer, ninguém valoriza a psicologia. E pessoal, quem primeiro precisa se valorizar somos nós. Nós precisamos nos valorizar. Se você não se valoriza, quem é que vai valorizar você? Se você não dá importância à sua ferramenta de trabalho, quem é que vai dar essa importância, essa relevância? Ninguém. Ninguém. Então, nós somos os primeiros a compreender a relevância e importância da nossa prática profissional, a relevância e importância da nossa ferramenta de trabalho, né? Então, a gente precisa sempre acreditar nessa ferramenta. A psicologia ela é fundamental, ela resolveu a minha vida. Eu só sou quem sou hoje por conta da psicologia. Eu era tímido, entrei em terapia com 16 anos de idade. E eu dizia que ia fazer turismo. Não tinha a menor ideia do que era turismo e dizia que ia fazer turismo, né? Por conta do meu terapeuta, eu resolvi fazer psicologia. Dr. Leonardo Nogueira, inclusive, um abraço para você. Resolvi fazer psicologia por conta disso. Continuei tímido durante muito tempo. Comecei com a psicologia, conheci, né, maneiras de eu conseguir lidar com minha timidez, e a terapia me ofereceu duas profissões, na verdade 3 profissões. Me ofereceu o próprio processo terapêutico, me ofereceu a docência e a gestão. Eu sou gestor, certo? Só de produtos ligados à psicologia, clínicas, plataformas de atendimento online. Então, a psicologia ela me ofereceu tudo isso, tudo isso. Como é que eu não vou acreditar nessa área? Como é que eu não vou acreditar no poder que essa área tem? Tá? Até ator eu tô virando agora, por conta da psicologia. Então você imagina o poder que a psicologia tem. Pessoal, é muito poder para uma área só. Mas o psicólogo ele não acredita, ele não consegue acreditar nesse poder, nessa capacidade, tá bom? Então eu comecei a tentar compreender por que os psicólogos eles não conseguiam acreditar, por que existia tanta descrença. E eu via dentro da própria faculdade o maior problema, que eram profissionais, vários colegas de trabalho, vários professores que realmente desmotivavam os alunos, dizendo que não era possível, que se você quisesse ganhar dinheiro você ia ter que fazer outra profissão. Eu escutei muitas vezes isso. Quem aqui escutou isso em faculdade? Tá? Bota um eu de novo aí. Pois é, Yara, de fóbico social a ator. Imagina que loucura. Como é que pode um negócio desse, né? Eu nunca fiz curso de ator, nunca fiz curso de atuação, de nada referente à área. Tá bom? Experiências... Bom, então... E um ótimo ator, não sei. Ótimo ator... atuei, não dá nem pra dizer que é ator. Então, olha só. Olha a quantidade de pessoas que escutou exatamente isso, pessoal. Então, esse é o melhor momento, tá bom? Mas... a minha experiência, com o passar do tempo, eu fui vendo que era possível sim viver de maneira digna da psicologia. Eu consegui realmente crescer profissionalmente, eu tive uma linha de tomada de decisão, certo? Que eu acho que hoje ela nem vale tanto, que foi justamente entrar em mestrado e doutorado. Eu acho que hoje existem outros caminhos mais rápidos do que esse. Para você fazer mestrado em 2 anos, doutorado mais 4 anos, só aí já vai 6 anos e você nem pode atender. Certo? Stefano aqui está dizendo que a história de Irving, no fim da aula 1, sempre me emociona. A história de Irving, eu estava conversando com ele agora há pouco. Não sei se ele está aqui, mas eu estava conversando com o Irving agora há pouco, e o Irving é um verdadeiro herói. Né? O Irving ele foi meu aluno na graduação. O Irving desistiu da psicologia, foi virar garçom. E aí, um dia eu me encontrei com o Irving.
bati um papo com ele e tal, e achei uma pena, porque o Irving sempre foi um aluno muito bacana, muito bom. Eu disse, o Irving, cara, vamos fazer o QRT? Vem para cá, chega junto, vamos compreender o que é que está acontecendo, vamos aprender a se tornar uma referência, né? E o Irving começou realmente a estudar, e dentro de menos de um ano o Irving estava com a agenda lotada. Só para vocês terem uma medida, uma referência de como é possível, de como realmente esse crescimento ele é possível. Então, assim, falem com o Irving, procure, Stefano, bota aí o Instagram de o Irving, por favor, para o pessoal poder falar com o próprio. Né? Essa história não é inventada, ela é real, assim como a história de vários outros alunos, Ana Raquel, Grace, Cásio, que ficou estagnado 2 anos, Cásio passou 2 anos com 15 pacientes, hoje Cásio tem 40, Cásio passou 2 anos com 15 pacientes, em 3 meses de QRT ele chegou em 40, só para vocês terem uma ideia. E aí eles seguiram esse método e se tornaram realmente uma referência da psicologia. Aí as pessoas me dizem assim, tá, Diego, esse negócio de referência, isso não é uma coisa muito boa, às vezes eu recebo umas críticas sobre isso. Mas as pessoas criticam sem entender o que eu estou chamando de referência. Quando eu digo referência, eu não digo que você tem que ser aquele terapeuta com super status, né, conhecido em toda a cidade. Ser referência, às vezes, é ser referência para um grupo, é ser referência para determinado nicho, ou ser referência numa clínica, ou ser referência. Você escolhe o que é ser referência. Você escolhe o que é dignidade para você. Cada um de nós, pessoal, escolhe o que é digno para a nossa vida. Você pode escolher, como João, atender 92 pacientes, tá? E achar e entender que isso é dignidade para você, como pode ser 25, e se a sua agenda lotada é 25 pacientes. João atende 92, mas ele disse que na agenda semanal tem 60. Mas você pode atender 60 pacientes semanais, entender que essa é a sua agenda lotada, e outros 25. Você pode entender que ter vida digna é pagar a escola do seu filho ou fazer uma viagem internacional. Você escolhe a sua dignidade. Mas o que é importante é que a gente tem que sentir que é bom pra gente. Eu recebi alguns haters falando comigo e dizendo assim, a terapia ela tem que ser, não pode ser focada no psicólogo, ela tem que ser focada somente no paciente. Pessoal, autossacrifício tem prazo de validade. Autossacrifício tem tempo que você consegue sustentar. Depois disso, você precisa resolver o seu problema. Então, de preferência, tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para o paciente e tem que ser bom para você. Quem atende aqui por plano de saúde, suponho que muita gente deve atender por plano de saúde, sabe o peso de atender 14, 15, 16 pacientes em um dia e no final vê que entrou na conta R$200. Ora, 200, às vezes até menos. Tá? Quem atende por plano de saúde sabe o peso disso e sabe quanto tempo é possível viver desse jeito. Quanto tempo é possível viver assim, desse jeito? Né? Chesley Souza, quanto tempo é possível viver nessa condição? Quanto tempo se aguenta viver assim, nessa sobrecarga? E tendo tão pouco retorno? Então, a gente precisa sempre equalizar essa condição. Então, você escolhe a sua dignidade, mas a gente vai atrás dela, a gente vai atrás de poder fazer com que, de fato, você sinta que essa troca ela é boa para você e boa para o seu paciente. O seu paciente se sente satisfeito justamente porque você sabe manejar casos desafiadores. Você consegue lidar com casos que a maioria dos psicólogos tem dificuldade de lidar. Você consegue oferecer algo de melhor para esse paciente. E, consequentemente, você também tem um retorno porque você oferece isso. E não importa o que é ser uma referência, porque, como eu disse, você escolhe o que é ser uma referência para você. Ok? Você escolhe aonde está isso. Para isso, que vai ser inclusive o tema da nossa entrevista de hoje, é muito bacana você definir um nicho. O que é um nicho? Você escolhe um nicho. E eu vou explicar hoje, na entrevista com Rafaela, por que é importante. Quando você escolhe o nicho, você diz que tipo de problema você se propõe a resolver. E as pessoas, de modo geral, que estão focadas naquele problema, que tem aquele problema, elas têm uma tendência a te procurar, porque você é uma referência naquela área. Terapia de casal, você tem um problema conjugal. A sua tendência é procurar qualquer psicólogo ou um psicólogo que de fato tem expertise nessa área e trabalha com isso. Então é isso, pessoal, que a gente precisa cada vez mais pensar, tá bom? A psicologia, ela vem sendo cada vez mais valorizada, as pessoas, elas vêm realmente compreendendo a importância, como eu disse para vocês, tá? E cada vez mais a gente tem visto pessoas falando da importância do psicólogo crescer. Então a gente escuta muito em captação de cliente.
certo? Eu não gosto muito dessa palavra, vou explicar por quê. Só responder aqui uma pergunta. Atender em plataformas de forma online pode ser uma opção para ir quebrando segurança? Pode sim. Você pode atender em plataformas online. Existem muitas maneiras de a gente quebrar as nossas próprias resistências. Pessoal, resistência é uma condição comum que existe em todo lugar. E a gente precisa aprender a quebrar essas resistências, tá bom? E a gente aprende a quebrar justamente enfrentando devagarinho. Eliane, a maioria dos profissionais te olham torto quando você diz que cobra um valor mais alto. Eu penso que existem pessoas que podem pagar o que cobramos. Existe público para todos os valores cobrados. E é absolutamente verdade, Eliane. É engraçado, é uma lógica às avessas, né? É como se a pessoa que tem um poder aquisitivo mais elevado não pudesse ter direito quase a esse tipo de serviço. Pessoal, você pode oferecer para todos os públicos. Ah, Diego, mas é desumano você só atender classe A. Vamos dizer que uma pessoa que só atende classe A. Olha, eu conheço muita gente que tem um preço, realmente, um valor que ele considera que é justo, pelo esforço e a dedicação que ele teve na vida dele. Ele tem um preço um pouco mais alto e ele tem ali um horário, um turno que ou ele atende gratuito, ou atende a preço social, ou pega plano de saúde, justamente para pegar uma demanda que não tem condição de pagar o valor dele. Então ele deixa ali um turno separado para isso. Eu vejo muito profissional fazer isso. É digno para ele e ele continua ajudando as pessoas, tá? Bruno, gente, essa sala do professor é um luxo, né? Não acham? Quero um assim. Ah, obrigado, Bruno. Depois eu mostro um pouquinho dela para você. E o cafezinho. O cafezinho tá aqui do lado, tá, Bruno? O polêmico cafezinho, ok? Teve alguns conceitos importantes que eu gostaria de falar. Tem 3 questões importantes que eu gostaria de falar, tá? Aqui para vocês. Primeiro, eu disse que eu não gosto da palavra captar. Eu gosto de atrair e se conectar. O que nós fazemos é um processo de atração e conexão. Quando a gente dá uma palestra, a gente toca muitas vezes na dor do nosso futuro paciente. E ele para te escutar. Opa, peraí, isso aqui mexeu comigo. E ele vai te procurar de novo. A gente chama isso de pontos de contato. Ele te viu uma vez, ele vai no seu Instagram, te vê de novo, vai procurar o seu currículo na internet, informações sobre você, te viu pela 3ª vez, na 4ª ele está falando com você, ou pelo WhatsApp, ou pelo direct, são pontos de contato. Isso, você vai gerando esses pontos de contato, tá bom? Então, pessoal, a gente atrai e se conecta, e ele começa a criar uma imagem ao seu respeito, e ele começa a entender assim, poxa, eu acho que essa pessoa pode me ajudar, eu acho que essa pessoa pode fazer alguma coisa por mim, certo? Então ele começa a compreender, ele começa a pensar a partir dessa perspectiva, e aí quando ele começa a te procurar, por isso que é atrair, se conectar e não captar. Captar me lembra muito telemarketing, eu não me conecto bem com essa palavra. Cássia, mas no começo era uma sala humilde para chegar... no começo era tudo emprestado, Cássia, nada era meu. Então, assim, era o sofá da mãe, eu não tinha dinheiro para nada, não trabalhava com nada. Então, era sofá da mãe, ar-condicionado do pai, o ar-condicionado que nem gelava do pai, era absolutamente tudo emprestado. Me sinto como se eu estivesse em sala de aula novamente, né, aprendendo muito com o Diego. Obrigado, Eliette, que bacana, né, que você esteja aqui. Então, primeiro, atrair e se conectar, tá bom? Então, é muito importante a gente focar nessa condição, tá? Sobre a questão da lógica, como é que funciona a lógica desse método? Olha só, quando você se torna uma referência da psicologia, claro, você vai trabalhar para se tornar uma referência, estabelecer nicho, divulgar seu trabalho, as pessoas vão se conectar com essa condição, e você começa a resolver casos desafiadores, acontece 2 coisas, retenção e, na sequência, indicação. O que é retenção? É a quantidade de pacientes que entram no processo terapêutico e continuam com você. Pessoal, não adianta de nada você ficar trabalhando captação e pacientes saindo o tempo todo. Você se sente muito mal, primeiro, com isso, porque dá uma sensação de como se você não estando fazendo um trabalho efetivo. Não parece que você está conseguindo ajudar o seu paciente. E, às vezes, você gera sentimentos desagradáveis no seu paciente sem perceber. Certo? O Diego, ele ficou todo constrangido, ai meu Deus, né? Ficou todo perdido ali com a paciente. Claramente ela percebeu que ela estava exercendo um domínio sobre ele. Ficou evidente que ela estava exercendo um domínio sobre ele. Ali o processo de resistência se manifestou.
se manifestou por um processo de validação. Ela estava pedindo validação a ele o tempo todo. Ela queria confirmação de que ela era uma mulher sedutora, de que ela era uma mulher bonita. E Diego estava perdido, o terapeuta estava ali perdidozão, sem saber exatamente o que fazer. A ponto dela pedir um abraço e ele dar assim todo constrangido, mas deu aquele abraço porque ele estava perdido. É um jogo de xadrez, como mostra lá no vídeo, mas a primeira grande jogada foi da paciente, tá? Thaís, estou amando, é muito importante essa troca, né? Perfeito manter o paciente é o grande desafio. Tem uma retenção adequada e pacientes novos por indicação, network desses pacientes. Então, olha só, o que é retenção? O paciente, ele entra, ele fica. A taxa de retenção média do psicólogo hoje é em torno de 60% e 40% de abandono. 40% em média das pessoas que entram em terapia abandonam o processo terapêutico, ok? Eu já tive aluno que a taxa de abandono era de 80%. De cada 10 que entravam, somente 2 continuavam em terapia. Pessoal, como é que um terapeuta desse consegue se manter? Como é que ele consegue manter o consultório dele? Não tem como. Imagina esse cara focado em captação. Captando, o tempo todo captando direto, certo? É um trabalho louco de captação. Então, se você foca em retenção, naturalmente vem indicação. Eu, muito raramente na minha vida, eu fiz divulgação de psicoterapia. Eu faço divulgação de curso. Psicoterapia, nunca fiz. Porque a própria retenção e indicação é o suficiente. Eu não preciso ficar fazendo anúncio de modo geral. Porque isso é suficiente para poder ter chegada de paciente, tá bom? Então, no dominó, a gente tem a retenção, tem a indicação, certo? Você se torna uma referência, você é conhecido por se tornar uma referência e naturalmente a sua agenda ela vai lotar. Diego, mas eu não sei se eu quero lotar a agenda. Pessoal, você define o que é agenda lotada. É 15 pacientes, é 20 pacientes? A gente vai ver isso hoje com o Rafael, inclusive. Você define qual é a sua agenda lotada. Você define qual o tempo que você pode se dedicar à clínica e o que é a agenda lotada. Então você não precisa ter 60 pacientes, 50 pacientes, você vai definir. Mas é importante que você sinta que é digno para você, certo? É extremamente importante que você sinta isso. Concordam? Faz sentido para vocês? Me deem um feedback sobre isso, tá? Obrigado, Josiane. Aprendi muito com sua aula. Quero lotar a agenda com 25. Isso, Murilo. Tá bom para você 25? Ótimo. Você já é na nossa classificação, você já é um mestre Jedi com 25. A partir de 25 é mestre Jedi. Então tá excelente. Se 25 é o suficiente para você, tá ótimo. Tá ok, pessoal? Diego, perguntas que fizeram, tá, pessoal? Vou responder aqui rapidinho para a gente chamar a Rafaela. Como aumentar o preço? Faz sentido, faz sentido. Como aumentar o preço de sessão? O preço ele vai aumentando gradualmente. À medida que você vai se tornando uma referência, você vai cobrando um preço um pouco mais alto. À medida que você nicha, eu tenho aqui um nicho, certo? Eu defini qual é o público que eu trabalho, eu sou conhecido como uma referência, eu consigo reter o paciente, aí você pode, como numa espiral, ir aumentando o preço da sua sessão. Então, eu cobrava 100, muito raramente você vai partir de 100 para 200, mas você cobra 100, aí vai para 120, 140, 160 e gradualmente você vai aumentando. E aí o tempo que você aumenta é o tempo, obviamente, do quanto você se torna referência, né? Se uma pessoa que lota agenda, por exemplo, estava cobrando R$100, uma pessoa que lota agenda em um ano, ela já pode rapidamente passar a cobrar talvez 130, R$140 e ir aumentando gradualmente, em especial para pacientes novos. É muito comum o psicólogo, ele mantém o preço dos pacientes antigos e vai aumentando o preço dos pacientes novos. Ok? Aqui na minha cidade está difícil de reter paciente, pessoas acham caro pagar toda semana. Márcia, assista a minha última live. Assista a minha última live. Tá? A última live foi com Carla. Carla mora numa cidade de 8 mil... Você está ouvindo direito. Ela mora numa cidade de 8 mil habitantes e tem 44 pacientes. Cobrando preço justo. Assista a live. Entra aí e veja. Certo? Você não consegue acreditar. Quando você vê que uma pessoa que mora numa cidade com 8 mil habitantes consegue cobrar preço justo e consegue reter os pacientes, consegue crescer profissionalmente e viver de maneira digna. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa live. Insegurança para atender. Pessoal, olha, é normal, quando a gente não tem o manejo, não tem as ferramentas adequadas, a gente fica inseguro, principalmente com o paciente resistente.
É a frase que eu sempre escuto de aluno do QRT. O maior benefício do QRT é justamente me sentir seguro para poder atender os casos mais desafiadores. A frase que eu mais gosto de ouvir, que eu acho mais bacana, que eles falam, é: Diego, o bacana do QRT é que eu não sou pego desprevenido. Eu não sou, tipo, o psicólogo, ele foi pego totalmente desprevenido. Ele não sabia o que fazer. Então, no QRT, a gente treina com simulação e ele não é pego desprevenido. Ele simplesmente, os psicólogos vão treinar e vão compreender exatamente o que tem que fazer diante de cada condição de resistência. É isso que eles aprendem, tá bom? Recém-formados querem saber como começar a alcançar os primeiros clientes. Olha, tem uma ferramentazinha que a gente precisa começar a divulgar, tá? Dizer que é psicólogo não ajuda muito, porque as pessoas não têm muita referência até hoje o que é que um psicólogo faz. Ah, trabalha com a cabeça. Não diz nada. Pessoal, quer realmente começar a pegar os primeiros pacientes, diga qual é o problema que você se propõe a resolver. Aí você consegue dizer como é que você quer ajudar as pessoas. E aí começa a chegar paciente, as pessoas vão começar a te procurar. Eu vou dar um Instagram de uma pessoa que cresceu de uma maneira absurda, agora recentemente. Tainara. Stefano, bota o Instagram da Tainara aí pra gente. Tainara teve um crescimento exponencial, muito rápido, fazendo exatamente o que eu indico. Se conectando com as pessoas, tocando nos pontos, nas dores das pessoas, pelo Instagram. Tainara está crescendo no Instagram, tá? Tocando nas dores das pessoas, se comunicando com as pessoas. Ela usa o Instagram não como uma ferramenta de divulgação de trabalho, ela usa o Instagram como uma ferramenta de comunicação. E é impressionante como o Instagram dela melhorou e como ela conseguiu crescer. É absurda a diferença. É absurda a diferença. Então, ela conseguiu se colocar, ela conseguiu se posicionar, e aí, obviamente, que começou a chegar muito paciente. Então, não tem jeito, tem que aparecer, pessoal. Você pode escolher a maneira como você aparece. Se é via Instagram, se é pessoalmente, mas você escolhe a maneira como você faz isso, tá bom? Pessoal de outras abordagens, que não é a minha abordagem, pode fazer? Pode fazer, pessoal. Vocês podem... Existe conceitos que eles são universais. Resistência é um conceito universal. Quando você está na loja, lá, vendo um produto, e de repente o vendedor, você só quer ver, e o vendedor começa a se aproximar de você, ele começa a chegar pertinho de você, tá? E você começa a querer se afastar, você começa, pô, que saco, o cara se aproximando de mim, eu não quero esse cara perto de mim. Isso é resistência. É um processo de resistência. Não é terapêutica porque não está dentro do consultório de psicologia, mas a resistência está em todo lugar. Em qualquer ambiente você terá resistência. Ana Lu, curiosamente, todo mundo me pergunta, né? Terapia cognitivo-comportamental. Mas tive vários alunos de Gestalt, psicanálise. E se você quer ver uma entrevista com um psicanalista que fez o QRT, veja a entrevista de Otávio. Foi semana passada. A gente falou sobre integralismo na psicologia, que é a nova tendência das abordagens psicológicas. É a quarta onda do processo psicoterápico, é o processo de integralismo. Tá? E a gente falou exatamente sobre isso. Porque tem uma lógica, Ana Lu, que as faculdades não falam, que eu vou dizer agora para você. Não tem como Freud ter errado tudo, Skinner ter errado tudo, Beck ter errado tudo, Max Wertheimer ter errado tudo. Não tem como, eles têm que ter acertado em alguma coisa. Então, alguma coisa do que Freud disse, mesmo sendo um TCCista, deve fazer algum sentido. Ele deve ter acertado alguma coisa e deve bater com a minha lógica de funcionamento. E vice-versa. Resistência fez sentido para mim, eu sendo TCCista, apesar de eu nunca ter ouvido falar em resistência na TCC, até um tempo atrás. E aí eu fui atrás de informação, fui atrás de material, para poder realmente eu ter uma compreensão adequada. E aí eu fui atrás de material e encontrei muita coisa, agora não em português, eu encontrei em outros idiomas, né? Falando sobre resistência e como lidar com o processo de resistência. Entendeu? Obrigado, Eliane. Então, pessoal, pessoas de outras abordagens pode aprender esse conteúdo, pode aprender esse conceito. A psicologia ela tem esse problema, ela tem esse defeito. Ela foca mais no que tem de diferente do que nas interseções. Mas existe muita coisa em comum entre TCC e psicanálise, TCC e Gestalt. A própria TCC usa muita ferramenta de outras abordagens. O maior exemplo disso é a intenção paradoxal. A intenção paradoxal, né, da logoterapia é bastante usada pela TCC. Tá ok? Bom,
Tem algumas outras perguntas, certo? Pacientes depressivos, estão perguntando se pacientes depressivos eles têm resistência. É uma das demandas que tem mais resistência. É muito comum ter paciente depressivo com muita resistência, né? Stefano, bota aí também o de Otávio. Tá todo mundo querendo ver a entrevista com o Otávio também. Tá bom? Pois é, não é óbvio, Lúcio. Lúcio está dizendo aqui, nunca pensei nessa perspectiva, faz todo sentido. Lúcio, é óbvio demais. Se juntar aqui 20 pessoas, se juntar aqui, tem 97 pessoas agora aqui nessa live. Se juntar os 97 para bater um papo, a gente vai discordar. Mas é muito difícil, é muito improvável que alguém esteja 100% errado. Essa pessoa, alguma coisa ela está acertando, alguma coisa ela está dizendo de útil e de valor. E os outros também. Então, assim, todo mundo vai estar acertando em algum grau e todo mundo vai estar errando em algum grau. Então não tem como, não tem como. Poxa, e é até esquisito isso. Para mim, Freud acertou tudo, Beck não acertou nada. Né? Para o TCCista, Beck acertou tudo e Skinner não acertou nada. Então, assim, não faz sentido, não tem lógica isso. Entendeu? Bom, eu estou no último período e me sinto muito e sinto muita rivalidade das abordagens. Pois é, na psicologia a gente cria mais torcedores, muitas vezes, mais torcedores entre si, né, do que exatamente profissionais que estão focados em resolver o problema do paciente. Então a gente tem alunos que são grandes torcedores. Assisti a peça de Freud, adoraria que hoje pudéssemos debater de forma saudável. A gente pode, Elaine, a gente pode debater, a gente vai poderar, tá, debater de forma extremamente saudável. A minha lógica de pensamento não diz que eu estou 100% correto, diz que algumas coisas funcionam na minha lógica e na lógica do outro algumas coisas devem funcionar também, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. Essa é uma revisãozinha. Estou à disposição, vocês podem fazer perguntas no direct, tá? Sobre a primeira aula. Respondo com todo o prazer do mundo para vocês. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre nicho, ok? Como é que definir nicho vai te ensinar a ser uma referência mais rápido. E para isso, eu vou convidar aqui Rafaela Jimenez. Rafaela foi aluna do QRT e Rafaela conseguiu construir um nicho bem bacana, bem legal, e Rafaela tem se tornado uma referência da psicologia justamente a partir do momento que ela conseguiu definir esse nicho, tá bom? Então, Rafaela, por favor, me dá um tchauzinho. Gosto muito do Instagram como ferramenta para mostrar meu trabalho, tá? E o fim é esse mesmo, Leide, é se comunicar com as pessoas. Quanto mais a gente se comunica, melhor o resultado. Rafaela. Estou te vendo, Rafaela. Grande Ramon, como é que vai? Olá, Rafaela. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Só ajeitar aqui só minha câmera. Certo. Dá um pouquinho. Pronto, acho que tá melhor. E então, como é que vai? Pessoal, Rafaela Jimenez foi minha aluna na graduação, fez o QRT também, né? E Rafaela Sim. é uma referência aqui da cidade de Natal no nicho dela que ela vai explicar. Vou deixar ela ficar à vontade para se apresentar e falar um pouco para vocês. Rafaela, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou Rafaela Jimenez, sou psicóloga há 6 anos. Como o Diego falou, fui aluno dele na graduação, né? Fui aluno em outros cursos também, né? Acompanhei, assim, acho que eu sou bem fã de muitos dos cursos da Meta, né? Então, o QRT foi só mais um, né? No meio de tantos. Eu acho que foi o que mais, de fato, assim, foi um dos mais marcantes nessa trajetória, mas, assim, o QRT foi, né? Eu já tinha outras experiências e sempre experiências muito boas. Pode falar. Fala um pouquinho de você. Se apresenta mesmo, diga quem você é, com quem você trabalha. Eu sou formada há 6 anos, como eu já falei, né? E desde a época que eu me formei, eu sempre trabalhei como psicóloga. Eu até, assim, me formei num dia, no outro dia já estava trabalhando como psicóloga. Eu entrei em psicologia, na verdade, porque eu tinha muita curiosidade sobre essa área da saúde, né? Eu acho que, né, eu já tinha outra graduação, já trabalhava em outra área, mas na época hoje que é meu marido, né, meu namorado era médico e eu comecei a ter muita curiosidade sobre a área da saúde e entrei na psicologia, assim, para conhecer, né? Vamos ver o que é que dá. E acabou que eu me apaixonei muito. Me identifiquei sempre muito com a área da saúde, né? Com a psicologia hospitalar e com a psico-oncologia.
né? Então, desde a graduação, isso sempre foi, eu sempre fui construindo assim, a minha trajetória nesse sentido. Então, quando eu me formei, eu fui para São Paulo, fiz minha especialização em psicologia hospitalar no Einstein. Quando eu terminei essa especialização, eu sentia muita falta de ter uma abordagem mais sólida, né? De ter. Porque acho que independente do ambiente que a gente trabalha, enquanto psicólogo, eu acho que ter uma abordagem e uma clínica, uma base clínica forte é fundamental. Então, eu fiz especialização também em terapia cognitivo-comportamental no Instituto de Psiquiatria da USP, né? E fui trilhando minha trajetória nesse sentido. Então, hoje eu ainda trabalho, né? Trabalho com oncologia, sou psico-oncologista também pela Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, né? Trabalho com oncologia, trabalho atualmente na Liga, aqui em Natal. Trabalho também numa clínica de oncologia. E mais recente também eu resolvi me aventurar, né? Que aí foi quando, de fato, o QRT começou a fazer, a transformar, né, a minha trajetória, que acho que faz, de repente, não vou me lembrar exatamente, mas menos de um ano, né, que eu entrei, que eu comecei a, de fato, atender psicologia clínica mesmo, tentando desvencilhar um pouquinho da oncologia, né, assim, tentando outras experiências. Rafaela, eu acabei de falar uma coisa e vou perguntar para você. O que é psicologia, o que é agenda lotada para você? Dentro da sua possibilidade, você falou de um monte de emprego e tal. O que é agenda lotada para você? Então, hoje, eu tenho, como eu já falei, né? Eu tenho, assim, fora a clínica, eu tenho dois vínculos, né? Então, os horários que eu tenho disponíveis hoje são 3 turnos de atendimento, né? Então, são 3 turnos, cada turno eu consigo atender 5 pessoas. Então, hoje, minha agenda lotada são 15 pacientes. 15 pacientes é o que você consegue atender hoje por conta dos vínculos que você tem. Isso, isso. E como é que está a sua agenda hoje? Hoje está lotada. Depois do QRT está lotada. Depois que a RT está lotada. Tá, mas vamos falar um pouquinho de nicho. Você, Sim. quando eu escutei na época, quando eu escutei que você ia para o Einstein, USP e tal, eu falei, pronto, acabou aí a agenda lotada, né? Batata e tal. E não foi exatamente assim. Apesar de toda a titularidade, né? Isso. Impecável, os títulos de Rafaela, você não, pelo que você está dizendo, você não conseguiu lotar a agenda tão rápido assim. Porque na verdade o que acontece? Na época que eu me formei, acho que na faculdade a gente não falava sobre muito isso, e muito menos em especialização se fala sobre isso. Sim. Né? A gente tem muito aquela ideia de que a gente precisa ficar, a gente faz o nosso trabalho, a gente corre atrás, mas o paciente tem que chegar até a gente precisa esperar o paciente procurar, né? Caso ele manifeste algum interesse, aí sim a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, né? Então, eu percebo hoje, né, que eu tinha muitas vezes uma visão um pouco inadequada da lógica da psicologia, né? Que o QRT também me ajudou muito a perceber isso, né? Que quando a gente de fato tem um trabalho bem feito, de quando a gente se dedica, não tem por que não falar do nosso trabalho, né? Não é antiético falar de um trabalho que vai beneficiar as pessoas, Sim. né? Então eu tinha muito essa coisa de que não pode divulgar, né? Ou não pode de repente convidar as pessoas para conhecerem. Então, eu tinha muito essa percepção, né? E hoje eu percebo que não é bem assim que as coisas funcionam. Na faculdade, o que é que você escutava mais sobre a vida profissional do psicólogo? O que era que você ouvia mais? Vixe, Maria, essa só choradeira. Na faculdade eu pensava assim que, na verdade, é o que a gente escuta, né? Que não tem muito jeito, né? Que é isso mesmo, né? Que algumas pessoas podem até se dar bem, mas que isso vem com os anos, né? E com os títulos. E aí, justamente, eu acho que foi essa. Eu não acho que foi um problema ter corrido atrás das titulações, mas eu acho que só isso não basta, que foi o que a gente aprende, né? Que, olha, se você fizer mestrado, doutorado, especializações em lugares de referência, e você ficar quietinho na sua clínica, no lugar que você trabalha, vai chover paciente na sua porta, mas assim, depois de 10 anos, 12 anos, eu acreditava muito nessa lógica, né? E hoje eu percebo que a realidade não é essa, né? É diferente um pouco. Sabe o que é curioso? Eu recebi uma mensagem ontem de uma pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa, dizendo assim, professor,
eu estou precisando da sua ajuda. Eu digo, pois não, como é que eu posso te ajudar? Ela disse, estou terminando o mestrado e não tenho nenhuma perspectiva nem de emprego, nem de crescer profissionalmente, né? Eu não sei o que fazer. Ou seja, ela está com um título de mestre, todo mundo acredita que o título ele vai dar essa opção. Eu brinco muitas vezes que parece que mestrado é selo ISO 9001. Vai dizer quanto competente você é. E isso não procede. A dificuldade ela continua sendo a mesma. Então, independente de você ter mestrado ou não, e olha que eu fui coordenador de mestrado. Eu fui coordenador de mestrado, né? Eu percebo, ele te direciona às vezes até para a vida acadêmica, mas pelo menos para o crescimento profissional não é exatamente o caso. É isso? Exato. Foi assim, eu acho que na época era muito, na época era isso, sabe? Eu tinha muito essa sensação, né? E eu não sabia fazer diferente, né? Acho que o QRT também foi uma grande virada de chave, porque, por exemplo, eu já tinha um nicho, basicamente, que era oncologia, né? Eu sempre me especializei nisso. Eu nem sabia que eu tinha, né? Assim, eu sabia que eu só atendia esse tipo de paciente naquela época, mas eu nem sabia, eu não entendia como é que eu poderia me beneficiar com isso e tudo. Então, até nesse aspecto, o QRT me ajudou. Né? Acho que, né, é importante. Eu fui muito, como eu sempre fui, assim, cria de hospital, né, de ambientes médicos, eu sempre tive na cabeça que nicho era igual especialidade, né? Então, sei lá, oncologia, nefrologia, enfim, eu sempre tinha isso na minha cabeça. Eu não imaginava, né? Depois que eu entrei no QRT, que eu fui perceber que nicho é para além disso, né? Não é especialidade, né? É outra coisa, né? Sim, sim, sim. Só ler aqui um comentário de Alessandra. Diego, se formos analisar essa fala, que você só vai ganhar bem depois de alguns anos, casa muito bem com o QRT, pois esses anos, na verdade, é manejo clínico eficiente. É verdade, Alessandra. Faz todo sentido o que você está dizendo. Agora, qual é a lógica do QRT? Tentar reduzir isso por um tempo mais curto possível. E aí, Stefano bota a live. Né? Eu acho que Tem 30 a lives aqui grande para citar. a grande questão do QRT é que existe um método para isso. Né? Isso. Existe um método para se posicionar, existe um método para ser mais assertivo com os pacientes, né? Existe um método que muitas vezes a gente vai percebendo com o tempo, né? Claro, mas o QRT ele deixa isso ele passa para a gente numa metodologia que, poxa, você fala, meu Deus, né? Caramba, é isso, né? Acho que é tudo muito bem explicado. Então, ele traz muitos, né, muitos insights que talvez a gente tivesse com, sei lá, com muitos anos, né, de prática. Então, é isso. Eu ia mostrar, eu ia só citar o caso de Isabel. Isabel, ela foi nossa aluna, certo? Isabel tirou o CRP agora, eu acho que início de maio. Ela, na live ela fala, mas se eu não me engano foi agora, início de maio. E Isabel, eu olhei esses dias, conversei com ela esses dias. Isabel já está com 16 pacientes, tá? Ela conseguiu 16 pacientes em 2 meses e meio, basicamente. Então, pessoal, a ideia é agilizar. Agilizar. Como? Instando as pessoas a lidar com casos desafiadores e consequentemente, se tornando uma referência. E o crescimento, ele naturalmente vem. Né? Rafaela, a gente teve um momento de mentoria do curso. Você quer falar sobre ela? Quero. Então, vamos lá. Acho que esse é o momento, assim, que foi assim, o grande momento para mim no QRT. Foi um momento de mentoria, né? Eu acho que como eu já comentei com vocês, né? Eu trabalho em hospital faz muitos anos, trabalho em clínica médica, né? Estou muito inserida nesse universo médico. E no meio da pandemia, né? Eu resolvi fazer o QRT, né? Assim, como eu falei, como eu sempre admirei muito essa questão dos cursos, né? Da meta cognitiva e tudo, eu falei, interessante, nossa, que diferente, vou fazer. E assim, nesse dia da mentoria, né, a gente estava conversando, né, sobre a questão da oncologia, né, sobre ambientes médicos e tudo. E a gente conversava muito sobre o quanto que a pandemia estava impactando na saúde mental dos profissionais de saúde, né, dos médicos e tudo, e comentando também o quanto que muitas vezes, no meio de tudo isso, né, no meio de tanta bagunça que estava acontecendo naquela época de pandemia mais aguda, né, o quanto que os médicos estavam se sentindo desamparados, né, o quanto que muitas vezes eles também precisavam de ajuda, né, e aí foi quando a gente teve esse insight, né, foi quando o Diego, né, deu a gente lá na mentoria, né, pensou em, poxa, você se identifica com esse nicho, né, você gosta de trabalhar com esse público, né, um público que de alguma forma faz sentido para você, né, está muito relacionado com a sua prática de hoje, né, você já pensou em trabalhar cuidando da saúde mental dos médicos também, já que isso te chama atenção, já que isso te preocupa, né? E aí poxa, verdade, né? Eu já tenho alguns pacientes médicos, né? Acho que
caramba, que assim, e foi assim realmente a virada de chave, né? Foi aí que naquele momento que eu percebi, poxa, né, o nicho não tem necessariamente a ver com especialidade, né, como especialidade médica, né? Tem muito a ver com o público que a gente se identifica, né, e que a gente consegue também se conectar, né? Que era isso até no início da live que a gente estava falando. E, Então, foi a grande virada de chave para mim foi aí. e, Rafaela, mas as pessoas sempre falam que médico é um pouco privilegiado, ganha bem e tal, não tem o que reclamar da vida, né? É assim? Não, então, é assim, quando a gente escolhe o nicho, eu vou falar da minha experiência, tá, minha gente? Durante as minhas vivências, tanto eu escolhi inicialmente a oncologia, porque foi um público que eu via como eu podia contribuir, e depois que eu conheci essa realidade dos médicos, né, eu sempre, na verdade, assim, como meu marido é médico, eu sempre convivi muito com amigos, eu tenho muitos amigos médicos, né, trabalho muitos anos em hospital, né, eu percebi uma fragilidade, né, eu percebi que existia uma lacuna muito grande justamente por isso, porque as pessoas, de modo geral, elas não sentem muita empatia pela causa médica, digamos assim, né? Por que é que um profissional que ganha muito bem vai reclamar, né? Não tem muito sentido, né, para muitas pessoas, né? Imagina, né? Ele tem até uma certa flexibilidade no trabalho, se ele quiser, ele pode desmarcar um plantão, ele pode passar um plantão. Só que, minha gente, médicos são pessoas como todos nós, né? Além das demandas do trabalho, também existem demandas pessoais, né, que se sobrepõem de repente, né, a um trabalho que é estressante, né, que é um trabalho de muita responsabilidade. E aí, sim, eu vejo que faz todo sentido, né? Eles são privilegiados, sim, né? Em alguns sentidos, né? Mas isso não isenta, né, de passar por momentos difíceis, de passar por sofrimento, não. E acho que é justamente isso, a diferença, essa conexão, né? Porque é muito, pelo menos da minha parte, essa preocupação, esse cuidado é muito genuíno. Então, acho que eles percebem muito isso, sabe? Foi bacana, eu participei de uma live, a gente tem uma rádio aqui na Meta Cognitiva, eu participei de uma entrevista com a Rafaela, né? Eu era o entrevistador e a Rafaela estava dando a entrevista para mim. E os médicos estavam participando, literalmente. E foi impressionante como a gente aprendeu conceitos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E o que me chamou muita atenção foi o que eles chamaram, eu não vou saber, não vou lembrar exatamente, se era grade oculta, né, disciplina oculta, coisa do tipo. Que é aquela ideia que o médico ele sempre tem que estar estudando algo muito além do que a faculdade oferece e o quanto que isso é desgastante. É desgastante. E Rafaela começou a tocar, a mexer, né, no desconforto emocional dessa sensação que o médico tem que ele nunca vai conseguir dar conta da demanda que ele tem. Então, Isso, comecei a me ater realmente a conceitos que, mesmo eu atendendo médicos, eu atendo vários médicos, nunca tinha parado para pensar, por exemplo, em algo do tipo, né? isso. Isso foi acontecendo assim, esse olhar mais apurado, assim, ele foi acontecendo depois da mentoria, né? Eu comecei a falar, não, peraí, então vou começar a ter um olhar assim mais clínico, né, para essas situações. E era muito comum, né, no hospital, naquela hora do café, né, do repouso, né, na passagem de plantão, né, escutar queixas, tanto dos médicos como dos estudantes de medicina também, né? E a gente percebe que muitos, né, acabam tendo, de fato, né, essa percepção de que precisam dar conta de muitas coisas, né, que não são bons o suficientes, né, por mais que pareçam, né, eu até, engraçado, eu também sou, no hospital que eu trabalho, uma das minhas atividades é a questão da docência, eu recebo estagiários de psicologia em várias situações. E muitas vezes, quando eu peço para os alunos discutirem, tá, agora a gente já fez já atendeu os pacientes, já fez a supervisão, agora você vai lá dar o retorno para o médico, ele não solicitou o parecer, né? Você vai lá e dá o retorno para ele. Às vezes os estudantes falam, ai meu Deus, para o médico? Ai meu Deus, não vou fazer isso não, que nervoso, não. E gente, eu acho que é muito isso, acho que você se conectar mesmo, né? Acho que eles são gente como a gente, né? E essa parte de repente, de um privilégio financeiro, sim, né? Pode ser que comparado a outras profissões seja, pode ser que em outras profissões também não, isso também acho que é muito relativo. É como você sempre fala, né? Depende muito do que é considerado dignidade, né? Mas eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que conseguir tocar nessa dor, nessa sensação justamente de vulnerabilidade. Acho que enquanto muitas pessoas pensam, enxergam eles como algo assim que está muito acima, né? Eles mesmos muitas vezes se enxergam como vulneráveis. Sim, Né? sim. Então perceber isso faz toda a diferença. Psicólogos, eu falei da crença de autossacrifício, psicólogo tem muita crença de autossacrifício e médico também.
O médico tem muito Uhum. de auto-sacrifício. Então, apesar de eles ganharem muito bem, eles estão sempre se doando acima, quase sempre, da capacidade, da condição física e psicológica deles. E sofrem muito também, né? Eu acho que só um parêntese aqui, que o psicólogo ele ainda tem um auto-sacrifício a mais, um pouquinho, porque ainda tem a questão financeira, né? Que o Isso. psicólogo, ele não é assim, o médico, ele é aceito, inclusive todo mundo já, assim, já é um consenso que médico ganha bem, ajudando as pessoas. Mas o psicólogo não, se ele ganhar bem ajudando as pessoas, às vezes, né? Isso talvez seja até uma surpresa, né? Que isso possa acontecer. Mas o QRT chegou para igualar aos médicos. Então, a gente vai se sacrificar, Exato. mas Eu ganhando bem concordo. também. Né? Ganhando que nem eles. É, Também. Rafaela, quantas pessoas aqui na cidade de Natal você conhece que trabalham com esse nicho? A saúde mental dos médicos? não conheço ninguém. Assim, não conheço. Que eu me lembre, assim, não conheço. De Então, cabeça. teoricamente, você é a única da cidade. Isso, isso, Tá. isso. Pessoal, qual é a chance de uma pessoa que trabalha com um único nicho, que nem Rafaela, dar certo? Para pensar nisso. Você supõe quantos médicos tem aqui na cidade de Natal? Você tem alguma ideia desse número? Ah, eu não tenho, mas eu sei que tá com o aumento das faculdades de medicina, eu sei que por ano, mais ou menos, se formam, tiram o CRM, mais ou menos 400 a 500 médicos por ano, aqui em 400. Natal. Então, assim, Rafaela não teria condição de dar conta dos egressos dos médicos que saem da faculdade. Você imagina dos médicos que tem na cidade. Então, e agora você imagina a quantidade de profissionais que estão aí sofrendo, né? Pelo Muito. relato de Rafaela. Então, olha a importância do nicho. Então, quando a gente nicha, o problema, quase sempre, quando a gente estabelece nicho, a gente acha que vai perder demanda. A maioria dos psicólogos acha que vão perder demanda. Mas, Rafaela, com um nicho desse, né? Rafaela não tem condição de dar conta. Ela precisaria talvez de 3 ou 4, 5 colegas para poder conseguir minimamente dar conta da demanda que talvez vá vir aparecer para ela. Tá? Isso, eu até quero falar que muitas pessoas, quando eu converso com algumas colegas sobre essa questão do nicho e tudo, muita gente fala muito isso. Ah, mas eu vou perder paciente. E se alguém não for médico e quiser, sei lá, vir, né, tá? Se eu falar que eu atendo adolescente, se for um adulto, minha gente, eu vou falar também de novo da minha experiência, né? Isso você não perde, né? O contrário, né? Pelo menos quando eu comecei a me posicionar que eu atendo médicos, eu comecei a receber encaminhamento de outras coisas, de médicos que me conheceram e que, eu vou pedir, eu gostei muito do seu trabalho, vou encaminhar um paciente, vou encaminhar alguém da minha família, né? Apesar da gente tocar nessa dor, eu acho que o diferencial está muito também, de novo, da forma como a gente aprende no QRT, na conexão que a gente faz com esse paciente. Né? Então, você não está excluindo. Muito pelo contrário, eu acho que você consegue se comunicar melhor e vai agregando. E toda vida que isso acontece, pessoal, não tem jeito, a pessoa cresce. Eu tenho um outro exemplo aqui do QRT, que é o de Carol. Carol, ela realmente ela pegou um nicho mais restrito do que o de Rafaela. Ela pegou psicologia obstétrica, tá? Ela trabalha com grávidas. E é um trabalho, inclusive, que ela tem um tempo. Particularmente, eu nem tinha certeza se, de fato, era um bom nicho. E Carol foi o maior exemplo da relevância, da importância disso. Carol pegou o CRP dela, Rafaela, em fevereiro. E Carol está com 44 pacientes da última vez que eu conversei com ela. Então, só para você ter ideia, realmente ter um nicho faz diferença. Porque você agora tem uma comunicação direcionada para pessoas específicas. O seu nome começa a circular entre aquele grupo de pessoas. Então, Isso, a, tem até um exemplo disso que eu estava trabalhando, né? De plantão, e uma pessoa, assim, uma pessoa que eu não conhecia, né? Um estudante, que viu o meu trabalho, né? Na metacognitiva a gente tem, né, essa proposta de um grupo, né, de terapia para estudante de medicina, e ele recebeu a arte, né, em algum grupo de WhatsApp, e ele me abordou, né? Ah, é você, aquela psicóloga que trabalha com médicos e tudo. Nossa, que legal, quando é que vai ter, né? Quando é que vai ter o próximo evento e tal. Então, a questão do nicho também é essa, né? É você ser reconhecido, porque com certeza essa pessoa que participou dessa live, sei lá, ou de algum momento comigo, ela vai ter alguma pessoa, ela vai ter um irmão, ela tem um primo, ela tem uma avó, ela tem pessoas, né? Que também em algum momento podem precisar de um psicólogo e talvez ela lembre daquela pessoa que conseguiu se comunicar bem com ela, né? Pois é.
Pois é. Então, é a prova, a maior prova de o quanto realmente você tem um nicho, de fato, é algo bacana. Aqui na Meta, que é a clínica, a clínica que eu sou proprietário, cada psicólogo dessa clínica tem um nicho. Por quê? Porque ele vai pegar uma demanda muito específica. Ah, Diego, mas você que trabalha com resistência terapêutica, só aparece resistência terapêutica? Não. Aparece casos de ansiedade, depressão, TDAH, aparece vários outros, mas realmente chega um pouco mais casos desafiadores. Então, assim, é muito comum o discurso ser justamente disseram que você pegava casos difíceis. Então, eu escuto muito esse discurso, né? Vindo dos pacientes. Então, realmente ajuda bastante. Rafaela, vamos falar aqui um pouquinho do QRT? Tudo bem? Sim, 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 vamos lá. Como é que foi para você o QRT? Me conta um pouquinho. Minha gente, foi uma experiência muito bacana. Assim, eu não vou dizer que eu estava esperando pouca coisa, porque apesar de eu ser da primeira turma, não tinha, né, não tinha assim muito feedback de quem já tinha participado, porque como eu já conhecia, como eu falei para vocês, eu já tinha feito outros cursos da metacognitiva, né? Então eu esperava que fosse algo muito legal, muito bacana. E de fato foi, sabe? Foi, apesar de não ter tantos anos assim de formada, mas assim, já tenho uma certa experiência, né, com um público difícil, né, que é o Uhum. público de paciente, enfim, oncológico, em cuidados paliativos. E o QRT ele fez muita diferença na minha prática clínica. Né? Me ajudou a ter clareza, né, de alguns conceitos. Né? Para mim, o conceito da reatância, ele assim, meu Deus, eu falei, caraca, senhor, tipo assim, como é que eu não sabia disso antes? Sabe? Mudou tanto a minha prática clínica, como a forma de me comunicar também com os outros profissionais de saúde que trabalham comigo. Né? Eu Sim. acho que fez assim uma diferença, minha gente, de vocês muito, muito, muito importante assim no meu trabalho, ou na clínica, ou no hospital, mudou 100%. E todo mundo que está assistindo aqui, todos os psicólogos que atendem aqui, eu falo afirmativamente, você gera reatância psicológica no seu paciente. Todo mundo gera reatância psicológica no paciente, nas pessoas, no convívio geral. Mas, pessoal, não é um conceito nem novo, é um conceito dos anos 70, tá? É um conceito muito antigo, mas que não é falado nos cursos de psicologia. E reatância psicológica é justamente você tirar a liberdade de tomada de decisão do paciente. E todo mundo aqui faz isso, querendo ou não. Então, a gente nem sabe o que faz, mas é impressionante que assim, parece uma Matrix, né, Rafaela? Parece que abre um mundo que Isso, você, que você não conhecia. e tem muito, acho que tem muito essa questão de, por exemplo, a gente às vezes consegue identificar, pelo menos na minha experiência era assim, antes eu conseguia identificar que talvez na minha prática isso não fosse tão claro, né? Porque às vezes, né, acho que, enfim, mas quando a gente vê outro profissional, vê um médico, por exemplo, na prática do hospital, gerando a reatância, antes a gente falava, essa orientação aí não vai dar certo. Mas também não sabia por quê. A gente sabe que o paciente não ficou bem confortável e também, às vezes, era muito difícil manejar, né? Você fala, Assim, poxa, tá, gerou reatância, mas e agora, né? Naquela época eu nem sabia o que era reatância. Né? Mas o bom de tudo isso é que você tem ferramentas para poder lidar com isso, né? Com essa dificuldade, né? A gente aprende novos conceitos e tem ferramentas também para lidar, né? Com tudo isso. Então é muito bacana. pois é. E teve algum momento que foi muito emblemático, que você gostou bastante do QRT? Teve alguma coisa que você consegue pontuar? Deixa eu lembrar. Assim, para mim, o ponto-chave, assim, foi de fato, assim, a questão da mentoria, sabe? Mudou a minha percepção, mudou um pouco, assim, um pouco não, mudou bastante, né? Da forma como eu lido com a psicologia mesmo, com a forma como eu vejo o meu trabalho, né? Eu vejo que, eu acho que me deu também uma certa esperança de que sim, é possível viver dignamente da psicologia, né? Eu acho que, para mim, o ponto marcante foi essa questão da mentoria e esses novos conceitos também. Eu acho que a cada aula que eu ia assistindo, né? Eu ia, nossa, né? Fazendo as anotações e assistir já o curso duas vezes, né? O QRT. Hum, Assisti, acho que depois eu até, Diego, né? Quero assistir de novo, ainda dá, né? Porque a gente vai percebendo na nossa prática clínica que existem, né? O QRT ele condensa, né, muitos dos nossos desafios. Então, para mim, assim, foi muito bacana. e Rafaela, como é que está a sua vida hoje? Sua vida de modo geral. Como é que você sente que, a partir desse momento, como é que está a sua vida? Né? A partir que você conseguiu resolver essa questão profissional. Então, eu percebo assim que, como eu falei, gera muito essa questão da esperança, né? Porque muitas vezes, né, a gente se vê, pelo menos me vi assim, meio que
como se já tivesse um pouco sem esperança, assim, é isso mesmo, né? É difícil na clínica, o hospital também, né? Então, eu acho que para mim o QRT me deu muito essa sensação de que o crescimento é possível, né? E quando eu falo em crescimento, não é só o crescimento de número de pacientes, não. É o crescimento mesmo, que é o crescimento pessoal, o crescimento profissional, né? O crescimento de aprender coisas novas, né? Então, eu vejo que foi, assim, foi um marco muito importante na minha carreira, sabe? Eu tô conseguindo me posicionar de uma forma diferente, né? Eu sou uma pessoa muito dinâmica, né? Então, o fato de ter também descoberto, me identificado com outro nicho, né? Que estava ali do meu lado, que eu já, sei lá, de alguma forma percebia que tinha necessidade, mas às vezes não tinha esse insight, né? Também fez toda a diferença para mim. Hoje, eu tenho, assim, de fato, planos de viver só da clínica. Você se sente segura para atender casos desafiadores? Com certeza, sem dúvida nenhuma, com certeza. Pessoal, olha só que bacana. Então, ó, é muito bacana a gente ouvir histórias de quem passeia, né? São várias histórias, pessoas que desistem. Carla desistiu da psicologia, voltou. O Irving, a mesma coisa. Rafaela fez o caminho oposto, foi fazer talvez os melhores cursos do Brasil e mesmo assim não conseguiu ter esse crescimento, e agora ela está conseguindo ter, está conseguindo ter um nicho bacana, fazer esse crescimento. Então, são muitas histórias e um mesmo problema. São histórias muito diversas de quem não conseguiu fazer nenhum tipo de investimento na sua vida profissional e da pessoa que conseguiu muito e mesmo assim mantendo o mesmo padrão de problema, porque não é uma questão de conhecimento técnico, quase sempre. É uma questão de crença mesmo. É uma questão realmente de como a coisa foi passada nas faculdades. Isso. E tem uma coisa também, só para complementar aqui, que, assim, hoje, né, na minha vivência também, enquanto nessa função acadêmica, né, eu percebo que eu já sentia isso. Na minha época da faculdade, eu sempre corri muito atrás para fazer estágio, para fazer tudo, né, e sempre tentava mil coisas. Mas a gente sente um pouco dessa lacuna, né, na formação, de vivenciar muita, assim, experiência de ver um atendimento, né, psicológico, né, de discussão de caso clínico. Muitas vezes a gente tem uma discussão, mas assim, um caso ele está no papel, a gente não vivencia aquilo, né? Então, hoje, até nessa função de ensinar alunos de psicologia, né, eu percebo que muitos, né, chegam para mim no estágio no 5º ano sem nunca nem ter atendido uma pessoa, né, sem nunca nem ter tido experiência. Eu recebo também pessoas que fazem estágio que já são formadas e que nunca atenderam ninguém, nunca nem viram um atendimento. Né? Então, essa prática também, essa experiência de poder ver um atendimento, né? De poder pensar, né? De poder fazer essa discussão, atender Diego e depois todo mundo poder falar sobre, discutir também, gente, isso é muito rico. Eu dou supervisão para os alunos e eu sei que muitas vezes eles não falam tudo o que acontece. Com a experiência, a gente vai percebendo que você não contou tudo para mim. Mas a gente não tá lá, não tem como. Né, gente? Mas e essa lacuna? Tem alguma coisa que tá estranha. Mas. Eu fui inventar de falar nisso no Instagram, mas levei tanto carão, porque eu disse que eu achava a supervisão, às vezes, do jeito que ela funciona, pelo menos nas faculdades, um método bem superficial, mas, rapaz, foi muita gente me criticando por conta disso. Mas é verdade, a simulação ela funciona muito melhor. É a forma como, vamos dizer, existe hoje, mas eu não acho que é a melhor forma, sabe? Eu não acho que é a melhor forma. Eu acho que, por exemplo, você vê sei lá, uma simulação de caso é muito mais rico, né? Muito mais rico do que a gente chegar, contar como foi e aí a gente vai esmiuçando. E a gente não tem comparação, né? Então, se eu puder dar uma dica para quem está em dúvida, né? Para quem tem insegurança, que eu vi muita gente colocando aí sobre essa questão da insegurança. A simulação de caso clínico, ela também dá essa segurança que muitas vezes a faculdade não dá. Fora todo o resto, mas a simulação também eu acho que é algo muito importante. Pessoal, olha, bacana demais a história de Rafaela, muito legal. Rafaela, eu não sei se você chegou a ver já o primeiro episódio do Jornada do Psicólogo Referência. O que é que você achou da Ualesca? Eu adorei, eu tô esperando o próximo episódio, que eu quero saber como é que você vai se sair dessa situação. Não, me enrolei. Ali eu me enrolei. Ali não tinha o que fazer. E amanhã, sai amanhã. Amanhã, 8 horas da manhã, vai sair a segunda aula da Jornada do Psicólogo de Referência com os 5 pilares para lidar com pacientes desafiadores. Eu vou ensinar os 5 pontos que você precisa saber para poder lidar com pacientes desafiadores e o segundo episódio da minissérie. Então, a gente vai estar trazendo tudo isso, pessoal. Particularmente, eu gostei mais do segundo episódio que do primeiro. Eita, então vai ser bom, hein?
o negócio esquenta, o negócio fica quente. Rafaela, venda seu peixe. Pode ficar à vontade. Então, minha gente, é isso. Eu gostei muito de, assim, desse momento, sabe? Para mim, eu fico muito feliz de estar participando, né? De estar podendo falar um pouquinho para vocês dessa experiência que foi tão rica para mim, né? De estar também compartilhando um pouquinho da minha história, né? Como a gente já falou, né? Hoje, meu nicho é medicina, né? E saúde, né? Eu trabalho com isso, com médicos, estudantes de medicina, né? E outros profissionais de saúde também, né? Então, Psicólogo também. psicólogo também, né? Psicólogo também é profissional de saúde, né? Muitas vezes a gente também se coloca um pouco para fora disso, mas psicólogos também, né? E tá sendo, assim, uma experiência muito rica, muito, muito gostosa, sabe? Entrar nesse universo, né? É muito, muito legal. Então, assim, se permitam também participar dessa experiência, porque, de fato, é muito bacana. Eu tô adorando, né? Se alguém quiser me conhecer, quiser trocar experiência também, pode entrar em contato pelo inbox, né? Pelo Instagram. Eu vou ter o maior prazer de contar um pouquinho da minha história para vocês. Mas é isso, se permitam, porque com certeza vocês vão vivenciar coisas que vocês não esperavam, né? Se alguém me falasse há um ano atrás que eu ia estar na clínica com esse nicho, com um nicho tão, né, assim, que eu nem sabia que poderia existir, eu ia dizer, será? Tô achando que isso é mentira. Né? Então se permitam que vocês vão gostar muito. E deu certo. Deu. Gustavo, meu amigo Gustavo, né? Primeiro, Márcia em segurança ainda é meu maior desconforto. Márcia, a ideia do QRT é justamente oferecer segurança a você. Você não vai ser pega de surpresa, você vai entender exatamente o que você precisa desenvolver para poder você conseguir lidar com esses pacientes. Gustavo foi um dos cases de maior sucesso do QRT. Gustavo foi o cara que saiu de 1 para 21 pacientes em 4 meses. Tá? Esse é Gustavo. Rapaz, eu me lembro das aulas todos os dias na clínica. Obrigado, Gustavo. Bom demais. Na Erdna, como assistir o primeiro episódio? Na Erdna, é só clicar no link da bio. Aí no meu Instagram, você clica no link da bio, você pode assistir, né? O link está na bio, Stefano está dizendo. Qualquer dúvida pode me procurar no grupo ou seu assistente pessoal. Pessoal, todo mundo que entra no WhatsApp tem um assistente pessoal, tem uma pessoa só para tirar dúvidas, ok? Gustavo, só a prova viva que o QRT fez toda a diferença na profissão. Gustavo, foi muito bacana a história de Gustavo, que ele fez o caminho contrário. Todo mundo vem para a cidade para poder tentar crescer. Gustavo foi para o interior. E ele conseguiu esse crescimento de pacientes particulares no interior. Aí depois que ele voltou para Natal, né? Adorei o depoimento, como faz para adquirir o curso. Jéssica, acompanha primeiro a jornada do psicólogo de referência, que lá a gente vai passar todas as informações. Clica aí no link da bio, que você vai ter realmente todas as informações para poder acompanhar. Pessoal, amanhã, não esqueçam, 8 horas da manhã está sendo liberado o segundo episódio, né? Está sendo liberado a segunda aula da jornada do psicólogo de referência, com os 5 pilares de como você lidar com pacientes desafiadores, e o segundo episódio da série Eu Não Preciso de Terapia, e a coisa vai esquentar. Amanhã é o dia. Rafaela, amanhã amanhã eu vou estar logo cedo, já vou dar o play para assistir. Amanhã a coisa esquenta, tá certo? Me disseram, eu já vou até dar spoiler aqui, me disseram hoje que eu peguei pesado. Rapaz, você pegou pesado, tá? Vamos ver. Leide, dá um oi no WhatsApp lá, o pessoal vai falar com você, tá, Leide? Não se preocupe, tá ok? Stefano tá mapeando tudo e vamos falar. Pessoal, só tenho a agradecer a todos que estão aqui, a todos que confiam no meu trabalho. Olha, a gente faz com muito carinho, é ralado. Quem está pertinho sabe o quanto que é cansativo às vezes. Meu amigo Stefano está no Egito. Eu estou falando nele o tempo todo. Lá, aqui são 10 horas, lá são 3 da manhã e ele está acordado aqui participando da live. Então, por aí você tira como a gente se dedica por esse projeto. A gente se dedica porque a gente acredita demais. A gente acredita muito, pessoal. É uma história de vida profissional. A gente está falando aí de 17 anos, de querer oferecer dignidade ao trabalho do psicólogo. São pelo menos 7 anos, de maneira direta, indireta, perto, longe, de todo jeito. A gente está aqui, tá ok? Estou à disposição de vocês, podem me fazer perguntas. E, pessoal, comenta. A live vai encerrar agora, 2h45, lá no Egito. Comenta aqui, mas só se gostou. Se não gostou, não precisa comentar, não. Agora, se gostou da live, se acha que esse conteúdo pode ser bacana para você,
comenta na gravação agora. Vai ficar gravado. Vai lá e diga assim, gostei, foi legal. Compartilhe para o seu colega, mas só se tiver gostado. Tá bom? Gratidão pela live. Vocês são 10. Cada curso é maravilhoso. Super indico. Viviane também foi nossa aluna. Muito esclarecimentos importantes. Adorei a aula. E, pessoal, muito boa noite a vocês. Quinta-feira estamos de volta. Teremos outra live com um aluno nosso contando mais uma história muito bacana para vocês. Tá ok? Rafaela, muito obrigado. Pessoal, dá um oi para Rafaela. Dá um oi para a Rafaela lá no direct dela. Fale com ela, que é uma psicóloga diferenciada. É uma psicóloga realmente muito bacana. Live riquíssima, maravilhosa, live incrível, valeu. Muito boa noite, muito obrigado. E até amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau, Até pessoal. mais. Boa noite. Tchau.